E eu queria chamar as crianças aqui à frente. Eu já ia esquecendo de descer com a máscara. Vocês viram? Tudo bom? Hoje a gente vai voltar a conversar sobre o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 8, ele fala a respeito de autoridade. Vocês viram que a gente acabou de ler o breve catecismo falando sobre autoridade? Sendo que o capítulo 8, ele fala sobre a autoridade de reis e governantes. E a gente vai ter pessoas que nos liderarão, ou seja, nós teremos líderes. Vocês lembram aí quem seria um líder para a gente? Quem é que cuida da nossa casa? Mamãe e papai. Então, esses são os primeiros modelos de líder para a gente. Então, quando a gente aprende a obedecer a papai e mamãe, a gente está aprendendo também a obedecer a outros líderes, aos policiais, aos juízes, aos governantes, às pessoas que são autoridades na nossa vida. Aí eu faço uma segunda pergunta. Esses líderes podem errar? Vocês acham que eles erram? Erram, né? Todo mundo erra na vida. Tu não erra? Tem certeza? Então, assim, ainda assim, a gente vai ver o erro que eles cometem. Se a gente conhecê-los, a gente vai poder dizer e lembrar a ele que eles precisam corrigir o erro, mas ainda assim, eles são uma autoridade sobre a gente. Então, assim, as pessoas, esses líderes poderão errar, mesmo que seja papai e mamãe, mas eles ainda são líderes para nós. Então, hoje pela manhã, a gente vai aprender sobre os líderes que governam a nossa vida e a nossa cidade e o nosso país. E como a gente pode fazer isso, certo? Vamos orar? Santo e eterno Deus, eu te agradeço pela vida de cada pequenino desse, Senhor. Cada irmãozinho da nossa igreja, cada servo teu, Pai, que tem sido conduzido, Pai, pela tua mão, pelo teu Santo Espírito. Eu te peço também, Pai, pela vida de cada pai e cada mãe, Pai, que eles se tornem autoridades conduzidas pelo teu Santo Espírito também, ó Deus. Que tu ajude esses pais a formar da melhor maneira possível esses teus servos, Senhor, que enchem o teu coração de alegria e que são tua igreja também, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos voltar para papai e mamãe, para a gente continuar? O desafio é descer, se recompor e conseguir falar para os meninos, né? Mas glória a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida dos pequeninos. Convido você, meu irmão e minha irmã,
Os que ainda não abriram, abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8. Nós iremos ler os 9 primeiros versículos do capítulo 8. Retomando a exposição de Eclesiastes, que a gente tinha dado uma parada agora no mês de junho. E é até um desafio a nós lembrar do que a gente estava tratando. Convido você a orar novamente. Santo e eterno Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, ilumine a nossa mente e o nosso coração, que estejamos atentos à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de entrar no capítulo 8 propriamente, lembrando um pouco do capítulo 7. O capítulo 7 é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia inteira, principalmente o versículo 29, que eu diria que é um dos melhores versículos para autoconfrontação, para você confrontar e desafiar o seu próprio coração. E o versículo 29 do capítulo 7 diz o seguinte: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Esse versículo ele lembra a mim e a você os desafios da nossa vida, mas lembrando do que está acontecendo aqui entre o capítulo 7 e 8, para que a gente possa retomar a exposição, o versículo 28 vai lembrar o seguinte a mim e a você. A partir do 27. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. Eu vou pegar esse primeiro trecho que é importante para a gente no dia de hoje, porque é Salomão, o pregador, fazendo a conexão do capítulo 7 com 8, lembrando do seguinte: quais os desafios de homens sábios, ou como reconhecê-los, ou como detectar essa sabedoria e saber que pessoas têm esse tipo de sabedoria. E o desafio que é para mim e para você olhar para líderes que não são sábios. Então, se a gente pudesse pensar num bom título para a mensagem dessa manhã, eu diria o seguinte: poder, bênção e tirania. A gente vive em meio a essas bênçãos e a esses tiranos. E aí eu convido você a adentrar na leitura do capítulo 8, que nos diz o seguinte: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Irmãos, quando eu leio esse texto, me vem à mente automaticamente um dos períodos mais obscuros em que a nossa população viveu, em que a Terra viveu. Não tem como ler esse texto e não ser levado para o período da Segunda Guerra e do nazismo.
E eu queria lembrar a vocês e apresentar a vocês dois personagens que você pode não ter conhecimento, mas que são importantíssimos para a história da igreja. Um deles é um pastor chamado Bonhoeffer, em que é perseguido, sai da Alemanha, vai para os Estados Unidos e decide voltar para a Alemanha porque ele entende que não deveria estar longe dos seus compatriotas. E Bonhoeffer, ele chega a ser preso porque ele participa de uma conspiração para matar Hitler. Você já parou para conceber isso? Um pastor participando de uma conspiração para matar um tirano. E um outro personagem que eu diria que é bem menos conhecido para a gente é um irmão chamado von Moltke. Von Moltke, ele é chamado para trabalhar para o governo nazista. E ele entende que dentro desse trabalho ele poderia ajudar pessoas que estavam sendo mortas. E ele começa a capturar determinadas pessoas e fazer com que esses irmãos, essas pessoas não fossem mortas, sendo que ele é descoberto. E quando ele é descoberto, um dos chefes do exército nazista chega para ele e diz o seguinte: a quem você obedece? Você obedece a Hitler ou você obedece a Cristo? Um desafio e tanto para os nossos dias. A gente não faz ideia do que seja isso. A gente não faz ideia do que acontece com a igreja perseguida, por exemplo. Pessoas têm sido desafiadas a esse tipo de coisa nos nossos dias. E a gente sabe que ainda não no nosso país. E Von Moltke diz: eu sigo e sirvo a Cristo. Pessoas que estavam envolvidas com aquele tipo de coisa. E quando a gente olha para o capítulo 8, Eclesiastes capítulo 8 nos ensina a exercer o mesmo tipo de sabedoria em nossa própria submissão à autoridade. É muito difícil para a gente conceber um exemplo como o de Bonhoeffer, em que ele vai tentar participar de um plano para que um tirano fosse morto. Porque na nossa ética atual, que eu diria que é uma ética não cristã, as pessoas não podem ser mortas. E a gente precisa começar a virar essa chave na nossa mente. Não é a morte pela morte, mas é a morte pela obediência a Cristo. Isso pode estar soando uma aberração na sua mente, mas isso aconteceu durante toda a história da igreja. Esses versículos, eles nos oferecem uma orientação prática para lidar com governos terrenos, sejam bons ou maus, até mesmo a respeito de questões de vida ou morte. Em conversa com o reverendo Diogo, que pregou aqui domingo passado, ele estava relatando a gente que o único período em que as igrejas ficaram fechadas em Brasília, no Distrito Federal, foi aquele período mais inicial da pandemia, entre março e junho. Nós estávamos tentando entender o que era a pandemia, o que era essa doença. E vocês sabem muito bem que hora nenhuma está dizendo que essa doença é uma doença simples, de que pessoas não podem morrer. E a gente pede para que vocês tomem cuidado. É como se esse discurso ele fosse, tipo assim, se eu defendo a igreja presencial, eu estou defendendo que não existe doença. Hora nenhuma a gente disse isso. E ele chegou para mim e disse o seguinte: Rodrigo, as igrejas em Brasília são essenciais, por uma lei que já havia sido feita antes mesmo da pandemia. Então, o DF não pôde mexer, não pôde tocar nas igrejas. Então, no período mais restrito de entender o que era a pandemia, naquele início, houve realmente uma parada, mas depois as igrejas não fecharam mais. Houve restrições em outras áreas, mas depois a igreja não parou mais de congregar. E a gente sabe muito bem o impacto disso dentro da nossa igreja. A gente sabe do jogo político que a gente tem vivenciado aqui em nosso estado, dos desafios que a gente tem encontrado para a nossa igreja. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, por exemplo, a face da sabedoria. O que é ser sábio? Como é que a gente detecta pessoas que têm sabedoria?
E ele não está dizendo aqui no texto que ninguém é sábio. Quando ele pergunta aqui no versículo 1, quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Ele não está dizendo aqui, porque se ele estivesse dizendo isso, ele estava se contradizendo, porque ele já diz anteriormente que existe a sabedoria. Então isso aqui é mais uma confrontação a mim e a você do que uma contradição da Bíblia. Se a sabedoria ela é tão difícil de encontrar, como o pregador disse aqui no versículo 28, que eu acabo de ler, então poucos a encontrarão. A verdade é essa. Nem todos serão tão sábios como o pregador está chamando a mim e a você a entender e a interpretar isso aqui. Então, quando a gente se pergunta, por exemplo, então quer dizer que o meu sofrimento é um sinal de julgamento de Deus e, por isso, um chamado para o arrependimento? Ou seria uma oportunidade para a graça de Deus e, por isso, um teste da minha fé? Será que a gente pode caminhar dessa maneira? Será que essa pergunta pode ser feita? E é como se Salomão estivesse chegando para mim e para você e dizendo o seguinte: o homem que possui a sabedoria para solucionar esses tipos de problema complexo é raramente encontrado. Ou seja, poucas pessoas realmente serão tão sábias quanto Salomão tem nos mostrado aqui. Então, alguns indivíduos realmente serão sábios e terão essa capacidade de interpretação. A Bíblia também diz que em toda matéria de sabedoria e de inteligência, pegando um rico exemplo, que é o exemplo de Daniel, Daniel sabia 10 vezes mais do que qualquer um dos estudiosos ou dos mágicos da Babilônia. Você já parou para conceber isso? Do dia para a noite você vira o conselheiro do rei. Mas a gente ainda assim tem um rei ímpio, ele pode ter os melhores conselheiros. Mas se esse homem ainda assim não for sábio, ele não fará o melhor usufruto desses melhores conselhos. Então, poucas pessoas têm a sabedoria de Daniel. Pouquíssimas pessoas. Ele é um exemplo tão brilhante que corresponde à descrição na segunda metade do versículo 1. É como se Salomão estivesse dizendo assim: você conhece Daniel? Pronto, essa pessoa aqui, Daniel, é um bom exemplo. E a gente deveria aprender muito mais com esses exemplos que a Bíblia nos traz. Porque aqueles que olham para o Senhor, eles são iluminados. E o Salmo diz que e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eles podem tentar nos envergonhar. Eles podem tentar desconstruir a palavra de Deus. Eles podem tentar desfazer a palavra da verdade. Mas eles não conseguirão fazer isso. A gente não pode ser acuado por essas pessoas. E isso que o Salmo diz, por mais que seja uma belíssima metáfora, é como se estivesse chegando para mim e para você dizendo o seguinte: a sabedoria verdadeira traz uma alegria para a vida que muda tudo, inclusive a aparência das pessoas. Por que é tão fácil encontrar ou detectar cristãos? Às vezes você nem disse ainda que é cristão e as pessoas já perguntam: você é crente? Porque isso na prática acontece. A sabedoria bíblica, ela traz transformação pessoal. Ela faz uma diferença em nosso testemunho, mostrando às pessoas a alegria de conhecer a Cristo. Então, a partir do momento, irmãos, que a gente entende a face da sabedoria, ele vai colocar aqui um subtópico, um subitem, dos versículos 2 a 4, é como se o versículo 1 fosse o macro versículo, e no versículo 2 a 4 ele mostrasse um pequeno exemplo para mim e para você. E ele vai falar a respeito dos reis nesses 3 versículos. E em segundo lugar,
vai ser mostrado a mim e a você o direito divino dos reis, ou seja, o que é que Deus permite para a vida dos governantes. É como se o início do capítulo 8 de Eclesiastes fosse Hebreus capítulo 13, que fala a respeito das autoridades. Então, esse capítulo do livro de Hebreus que relata a respeito das autoridades, a gente consegue enxergar aqui no capítulo 8 de Eclesiastes. E Deus começa a falar a respeito da vida na corte real, mas nós não vivemos mais em impérios, mas ainda assim a palavra é atual, para que a gente entenda o que o pregador está falando a respeito desses direitos divinos. Sejam eles monarcas que governavam a antiga Israel, mas vai haver dicas em toda a passagem a respeito do que líderes e governantes devem ou podem e não devem exercer sob o seu governo e por que eles deveriam fazer isso de maneira piedosa. Então vai haver dicas em toda a passagem. E essa passagem, ela não fala só Essa passagem ela não fala só sobre o uso do poder, mas também sobre o seu abuso. Deus permite os poderosos, mas a gente precisa detectar aqueles que têm abusado do seu poder. Então, com base naquilo que o pregador traz a mim e a você, sempre que uma pessoa tem poder sobre a outra, e aí é poder em qualquer estágio e nível, seja pais, seja o seu chefe no seu trabalho, seja governantes, líderes mundiais, seja lá qual for o nível de poder, há sempre uma possibilidade, uma grande probabilidade de que ele usará de forma destrutiva. Então, o que é que o mundo tem feito muitas vezes? Ele vai tentar desconstruir a ética bíblica e ele vai tentar nos conduzir de maneira errada. Então, por exemplo, o que é que os que entendem a respeito do ensino da criança nos dizem hoje? Você não pode bater no seu filho. O que é que a Bíblia está me dizendo aqui? Você não pode espancar o seu filho. Você sabe muito bem o limite, a necessidade de exortar o seu filho. Então a Bíblia diz que você precisa corrigir o seu filho. E a gente vai crescendo e a necessidade de correção, ela continua. Quando você pega uma pessoa, as pessoas que são chefes aqui, né, que acabou de chegar no trabalho, quando você pega um estagiário, a necessidade de correção ela é alta ou baixa? Já está implícito, né? Estagiário, alto índice de correção, né? Porque você está formando aquela pessoa. Mas quando você vê uma pessoa no status de chefia fazendo isso, você diz assim, não é possível que essa pessoa fez isso. Mas com toda certeza você vai lembrar de um chefe que você tem, ou teve, que tem atitudes infantis. E dentro dessas atitudes infantis, ele está sendo tirando porque ele está fazendo coisa que ele não deveria. E nós também temos acessos de infantilidade ou de usurpação. E a gente precisa pedir perdão por esses erros que nós cometemos. Então, por um lado, Salomão está nos recomendando obediência e submissão em razão da prudência, e por outro, porém, ele não vai ocultar o fato de que considera isso brutal e tirânico. Ou seja, a gente precisa enxergar a balança desses governantes funcionando. Se a gente só enxerga coisa boa, eu diria que você está com um sério problema de idolatria. Se você só enxerga coisa ruim, eu diria que pode ser o mesmo problema, sendo que de maneira invertida. Então, queira você ou não, você teve presidentes de esquerda.
Concorde você ou não, ele era presidente, porque o texto bíblico nos diz isso. Eles eram autoridades para mim e para você, queira nós ou não. E o mesmo acontece agora. Queira você ou não, o presidente que está no poder, ele é presidente, você tenha votado nele ou não. Isso acontece para governador, prefeito ou qualquer estágio ou nível. Seja para o bem da igreja, ou seja para o nosso próprio mal. E a gente tem muita dificuldade de encarar isso. Que Deus pode estar castigando a igreja por líderes que têm usurpado os nossos direitos. E aí Salomão entra num novo macro versículo. A gente sai do versículo 1, dá uma passada rápida do 2 ao 4, ele entra no 5 agora. Salomão chega para mim, para você em terceiro lugar, e diz o seguinte: ouvir é sinônimo de obedecer. Ouvir é obedecer. Então, como é que nós honramos a Deus com aqueles que têm nos governado? Então, nossa primeira obrigação é a obediência. A gente tendo concordado com aquele que tem nos liderado ou não. Muitas vezes a gente tem chefes que são subversivos, que nos obrigam a fazer coisas que a gente não queria. Mas Deus está trabalhando no nosso coração ali. Deus está nos preparando para algo que a gente não faz ideia, não entende. Então, o princípio geral aqui é submissão às autoridades do governo. Algo que a Bíblia ensina também em outras passagens. A gente vai ver isso, por exemplo, em Lucas capítulo 20, versículo 25. Jesus disse aos discípulos que deviam dar a César o que é de César. Então, Paulo, por exemplo, instruiu a cada pessoa a estar sujeito às autoridades superiores. E eu disse Hebreus aqui, mas não é Hebreus não, viu, irmão? É Romanos. Corrigindo aqui a falha que eu cometi. Mateus olhou logo para mim ali. Mas é Romanos capítulo 13. Um dos maiores pregadores da Inglaterra, William Tyndale, ele fala que chamou isso de poderes que são. Ou seja, são pessoas, autoridades, autorizadas pelo próprio Deus. Lutero vai chamar essa obrigação de obediência política. E nossos ouvidos até estremecem, né? Porque quando a gente coloca a política no meio da questão, é como se a gente não tivesse que obedecer. Os governantes estão lá, eu estou do lado de cá, e a gente vai ser uma igreja anárquica. E a gente vai ver do jeito que a gente quiser. Mas a Bíblia não fala disso. Então, todo cristão ele é chamado para ser um cidadão obediente à lei, para responder a qualquer pedido piedoso de ajuda que o governo faça. Decorem isso, qualquer pedido piedoso que o governo faça, não é qualquer pedido. Então, o juramento de Deus pode ser uma promessa divina e não humana. A promessa que Deus fez quando colocou seu rei sobre o trono, lembre-se que os reis justos de Israel eram recebedores de uma promessa real. Deus havia jurado, por exemplo, a Davi, de que um dos seus filhos se sentaria no trono de Israel para sempre. Essa é a aliança que Deus tinha feito com Davi em 2 Samuel capítulo 7, e que o próprio Davi repete no Salmo 110. Então o povo de Deus era obrigado a obedecer o seu rei terreno, porque ele havia sido ungido pelo Deus Todo-Poderoso. Obedecer o rei significava dar honra a Deus. E isso era uma imagem muito forte para o povo de Israel. Davi era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ainda que o povo soubesse que Davi era um pecador. Então, Jesus ele aponta líderes para o nosso governo. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2 nos diz o seguinte: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste
a ordenação de Deus. Esse foi um dos versículos mais mal interpretados durante a pandemia. Porque a igreja baixou a cabeça e disse que nós estávamos vivendo à mercê dos governantes, e o que ele dissesse que era para fazer, era para a gente fazer. Mas eu acho que você esqueceu de Atos capítulo 5, versículo 29, que diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou a gente consegue concatenar e ajustar esses dois versículos, ou tem alguma coisa errada comigo e com você. Porque o que o pregador nos oferece aqui em Eclesiastes 8 é a sabedoria prática para situações em que nos encontramos sob uma autoridade terrena que não é completamente justa e que pode nos deixar incertos em relação ao que fazer. Se nós não temos bons governantes, quem nos guiará? A gente não deve nos afastar apressadamente de qualquer autoridade instituída por Deus. A gente deve estar atento ao que esses governantes estão fazendo. A gente não pode viver nesse jogo de cancelamento. Todos podem errar. Mas todos podem acertar também, mesmo que a gente não concorde com boa parte da fatia que esse governante traga para mim e para você. Então, o pregador nos instrui a combater o mal com santidade. E isso sim é um dos maiores desafios para a nossa geração. Como combater o mal sem pecar? É uma das perguntas que eu faço, das perguntas que eu mais repito às pessoas que eu converso aqui na igreja. Não se resolve pecado pecando. A gente não vai receber e não vai filtrar o que a gente recebe. Porque a nossa ética, ela não é uma ética mundana, ela é uma ética bíblica. Se a gente recebe orientações, então quer dizer que você só é bereano quando o pastor está pregando, mas quando você recebe uma orientação da autoridade, você não vai buscar entender isso na Bíblia também. E aí eu posso dizer com muita tranquilidade que você seria um bereano de domingo. Você só analisa a palavra quando há pregação. Você não analisa a palavra quando você recebe orientações das autoridades. Quando nós sofremos opressão em casa, quando eu e você sofrem opressão no emprego ou na própria sociedade, a gente não pode permitir que o desejo de vingança volte seu coração para a própria pecaminosidade. Quando o governador fecha as igrejas, meu desejo pecaminoso seria pelo menos ir lá e dar uma boa surra nele. Agora minha mente volta à consciência e eu digo assim ao Senhor, né, fazendo uma boa oração imprecatória e dizendo o seguinte: Senhor, se tu não tem nenhum plano na vida desse homem, leva esse miserável, que não seja eu a pessoa que vai tirar a vida dele. A gente tem medo também de fazer esse tipo de oração. É bom ser cauteloso na presença de um governante todo-poderoso. Se desobedecermos o rei, é provável que a gente provoque a ira desse rei. A obediência tem a bênção de Deus. Quando a gente se submete ao domínio da lei, essa obediência nos protegerá dos infortúnios da nossa própria vida. Essa é uma das bênçãos da sabedoria. Ela nos ajuda a reconhecer o modo certo de viver, que inclui a submissão ao nosso governo como cidadão da terra. Nós precisamos obedecer. Mas, por último, por fim, em último lugar, no quarto e último ponto, quando nós estamos enfrentando morte, guerra, como a gente encara o futuro? Eu diria que nós temos enfrentado morte, uma guerra velada. Como fica o futuro para mim, para você, para a igreja do Senhor? Como é que a gente enfrenta esses desafios? Provérbios, capítulo 24, versículo 21, eu diria que é um bom resumo da pregação de hoje.
E é dito o seguinte: teme ao Senhor, meu filho, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Para que se associar com esses homens? A pessoa sábia, ela conhece a coisa certa a fazer e o tempo certo para fazê-la. Há um tempo para obedecer o rei e um tempo para deixar de estar na sua presença, ou mesmo para iniciar uma rebelião justa. Bonhoeffer e Volmotke iniciaram rebeliões justas. Nós temos medo de fazer isso. Se pessoas têm confrontado nós a sermos a igreja do Senhor na terra, talvez em algum momento a gente precise levantar uma rebelião justa. Há um tempo para submeter-se e um tempo para ficar contra a opressão. E aí surgem algumas perguntas. Será que eu conseguirei realizar as minhas ambições? Deus me abençoará com a situação que desejo para a minha vida? Quais nações têm se erguido e quais nações têm caído, sucumbido? Será que a economia ela vai continuar boa ou ruim? Qual igreja florescerá ou quais igrejas apenas sobreviverão? Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos lembra de que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Mas essa data está marcada na agenda de Deus e não na nossa. A Bíblia também nos diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, que há tempo de morrer. E o que Salomão está querendo trazer a mim e a você é o seguinte: nosso último suspiro é o último que teremos. Depois que nós morrermos, não vai adiantar mais nada discutir isso aqui. E não há como respirarmos mais uma vez depois da morte. E o que é que a gente pode concluir a respeito disso tudo, irmãos, na manhã de hoje? Todos nós nos encontramos sob a autoridade de alguém. Inevitavelmente, nós temos alguém acima de nós. Todos nós encaramos um futuro incerto. Nós não controlamos nosso destino e nem determinamos os dias da nossa vida. E muito menos sabemos como interpretar tudo o que acontece em nossa vida. E aí você pode estar se perguntando, então qual é o modo sábio de viver? O modo sábio de viver é submeter-se à soberania de Deus e confiar nossas vidas, corpo e alma, ao senhorio de Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, nos diz isso. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, como nos diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 26. Assim, quando nos submetermos a qualquer governo terreno, estamos, na verdade, honrando o reinado do próprio Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da vida eterna. João capítulo 6, versículo 68 nos lembra isso. Por isso, Ele é capaz de nos libertar da morte e de nos dar a plenitude da alegria na presença eterna do próprio Deus. O mundo pode estar se acabando, meus irmãos, se estivermos na presença do próprio Cristo. Haverá alegria e esperança. E a gente não pode perder isso de vista. Por quê? Nosso futuro ele está seguro, a despeito de todos os problemas e incertezas da nossa vida. Von Moltke foi capaz de dizer o seguinte, e ele diz isso à sua esposa: a agonia da partida, o terror da morte e o medo do inferno não tinha poder sobre a minha vida. E ele continuou dizendo o seguinte: ele estava tomando para si a fé, a esperança e a caridade. E ele nos diz: sei que vivo apenas em sua graça.
Se a gente não se apegar à graça do nosso próprio Deus, a gente vai viver como se num barco sem âncora, de um lado para o outro, sendo levado pelos poderosos que, na verdade, não têm compromisso nenhum com a nossa fé e muito menos com o próprio Cristo. Se formos sábios, também nos firmaremos em Cristo, vivendo apenas em sua graça. E assim estaremos preparados para a morte e para tudo mais que vier a acontecer na nossa vida. Seja a morte, seja principados, seja potestades, seja qualquer coisa que vier a mim e a você, nós estaremos firmados na verdadeira esperança, que é Cristo Jesus, o Senhor de todo o universo, aquele que detém toda a glória e poder. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, sabemos que Tua graça, Pai, ela é maravilhosa, Senhor. Sabemos que o Teu amor, ele é indizível e nós não temos a dimensão real do poder do Teu amor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a Te obedecer, a fazer a Tua vontade, a sermos conduzidos, Senhor, pelo Teu Espírito, para ter real noção de quando nós devemos obedecer, de quando nós devemos fazer justa desobediência e entender que quem nos conduz verdadeiramente é Tu e o Teu Santo Espírito através dessa graça maravilhosa, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos a Tua igreja fiel nessa terra tão pecaminosa, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, Pai. Amém.